Fala, meus amigos, família tricolor. Puta, o jogo não acabou ainda. O Tapia acabou de fazer o terceiro gol. Eu ia começar a gravar faltando uns 5 minutos pra acabar. Quando mais ou menos aos 40 minutos eu falei, não vou fazer isso, vai zicar. Porque o São Paulo podia ter matado o jogo já no primeiro tempo e quase se complica quer dizer, quase se complica mais ou menos, né? Porque o Fluminense está pressionando, começou a pressionar, mas na verdade o Fluminense deu um chute no gol. Um chute no gol e fez o gol. Eu acho que o São Paulo podia ter vencido por mais. Quer dizer, tá vencendo por 3-1, um ótimo resultado, mas podia ter feito mais. Se 2 gols anulados, aí do pênalti perdido do Luciano. Mas, pelo amor de Deus, uma vitória importantíssima que joga o São Paulo. Agora, nesse momento na rodada, na 8ª posição. Claro, tem jogo a mais, tem time. O São Paulo já completou todos os jogos. Tem um monte de time com menos jogos. Mas a vitória é importante, ainda mais do jeito que rolou o jogo. Que tinha que ser, que o São Paulo jogou, fez no primeiro tempo que merecia sair ganhando por mais. No segundo tempo também, um gol ali, num vacilo da defesa. O Fluminense podia ter complicado o jogo. Mas eu queria discutir com vocês aí algumas situações do jogo, enquanto o jogo tá rolando ainda, porque eu acho que o Crespo mexeu muito cedo no jogo, desestruturou o time ali, tirou alguns jogadores que estavam segurando as pontas ali no meio de campo, controlando bem a marcação, e os jogadores que entraram não entraram bem, o Fluminense cresceu no jogo. Mas antes, deixa eu só dar uns recados pra vocês, meus amigos, o seguinte, ó, daqui a pouco vai ter a coletiva do Crespo, vamos ver o Fluminense. Vai, Rafael! Puta, esse Rafael, meu Deus do céu. Cara, estou de longe, a bola passou raspando. Daqui a pouco tem a coletiva do Crespo. A gente vai fazer. Vamos analisar a coletiva do Crespo e depois a gente posta no Barulho Jogos, tá? No canal Barulho Jogos. Não sei se vai. Talvez hoje, mais tarde. Amanhã, depois do almoço, também no Barulho Jogos, eu vou fazer uma análise da rodada, dos jogos da rodada, tá? Do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, está tudo se encaminhando pro Palmeiras, né? Cruzeiro tava perdendo em casa pro Ceará. O Palmeiras de 1-0 e 1-0 vai... Aí você vê, o Fábio contra nós é o Donnarumma, né? Contra o Palmeiras, enterrou o time. A gente analisa a rodada no Barulho Jogos amanhã à tarde. Na hora do almoço eu posto o vídeo, tá? E aí também no Barulho Jogos eu posto a entrevista do Crespo, a coletiva do Crespo. Amanhã também, lembra que eu falei pra vocês, vai ter um comentários que eu vou gravar hoje de madrugada, porque amanhã cedinho eu vou levar o computador pro cara colocar a placa de vídeo pra gente fazer umas edições. E com essas edições eu vou de novo acionar o canal de cortes, tá? O Barulho Cortes, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você também, a gente coloca os cortes lá. E amanhã tem um comentando comentários também, que eu vou gravar mais cedo, tá? Então se você já deixa o seu comentário agora, a gente posta comentando comentário, grava um pouquinho mais cedo, posto às 8 normal, às 9 tem QG, eu não vou gravar, eu vou deixar rolando no canal, mas eu não vou poder participar porque eu vou estar sem equipamento, mas vai estar nos canais também, tá bom? Então tô passando, ó lá o São Paulo, cara, quem chutou essa bola, hein? Caramba. Bom, então esses avisos eu só queria passar pra vocês antes da gente começar o vídeo, tá? Enquanto não acaba, faltando 3 minutos pra acabar o jogo, quem foi que chutou essa bola aí, Rodriguinho? Ó, jogada, tem um chapéu, Rodriguinho, hein? Foi o Rodriguinho que chutou. Bom, tem que ganhar confiança esse menino aí. Precisa ganhar confiança, né? Aproveita os produtos da GoCase aí, várias ofertas. Aproveita que tem produto novo. Deixa eu mostrar as garrafinhas novas pra vocês. As garrafinhas novas estão aí. Usa o cupom GOLBAROLO pra você ter desconto. Não só nas garrafinhas, mas também pra todos os produtos do site, tá? Tá sempre na descrição do vídeo, você confere. Tá na primeira descrição do vídeo, eu vou deixar hoje o link da GoCase, tá? Essas garrafinhas são bem legais, mas tem todos os outros produtos, né? Não é só as garrafinhas, tem capinha, tem mala, mochila, tem um monte de produto legal para você aproveitar, sempre na descrição do vídeo. Todos os vídeos tem um link da GoCase, nossos parceiros. Olha aí, mais um gol! Pedido. Quem foi que fez o gol? André Silva? Tava impedido. O Arboleda de novo. Tava impedido. Tudo bem, tá encaminhada, a vitória tá encaminhada. Vamos ver quem fez o gol, se tava impedido mesmo. Não, tava impedido sim. Vitória encaminhada. Bom, o Crespo mudou o time, né? A gente conversou ontem no vídeo de pré-jogo, que ele não ia, eu achava que ele não ia poupar, porque os caras tiveram mais férias do que meu enteado na escola, que toda hora de férias, tiveram férias e não ia poupar, mas ele não poupou vários jogadores, mas ele fez 3 mudanças, né? Ele pôs o André Silva no banco, colocou o Enzo como titular, e o Alan Franco voltou no lugar do Sabino. E o primeiro tempo, o comecinho de jogo ali, eu não sei se você concorda comigo, eu senti que o São Paulo sofreu muito na armação de jogadas, porque o Alisson nessa posição, quando ele tá jogando ali de meio, um pouco mais adiantado, eu particularmente não gosto. Pra mim é aquela posição que o Alisson jogava antes do Dorival descobrir a posição dele. Então falta um meia de criação. Mesmo assim, o São Paulo foi sólido na defesa,
E as chances que criou, só não aproveitou o pênalti, né? O Luciano mostrando que a fase dele tá iluminada, fez um cruzamento de perna direita para o Arboleda, que fez um gol de centroavante. Deixa eu ver esse ataque do Fluminense. Fez um gol de centroavante e depois teve o lance do pênalti, que o Donnarumma do Fluminense pegou. Mas é que eu acho o seguinte, gente, o Luciano tem crédito, beleza. Deixa eu só ver esse ataque aqui. Desculpa, eu tô acompanhando o jogo com vocês aqui. O Luciano tem crédito, mas a gente sabe que o Luciano não é um grande batedor de pênalti. Ele não é um grande batedor de pênalti. Eu acho que ele devia bater, porque ele tá com moral, ele tá com crédito, né? 3 gols e 3 assistências desde que o Crespo chegou em 3 jogos, 4 jogos, ele tem 3 gols e 3 assistências. Então acho que ele tinha que bater o pênalti, mas a gente sabe que ele não bate bem pênalti. O Fábio pegou, e aí na live do intervalo, o pessoal preocupado, pô, o Barulho podia ter matado o jogo, contra o Bragantino foi assim. Lembra, né? Contra o Bragantino tava 1-0, o André Silva deu aquela furada dentro da pequena área. 2 minutos depois o Bragantino empatou e o São Paulo teve que suar teve que suar para buscar um empate. E aí o pessoal tava fazendo as contas, né? Terceiro pênalti perdido. Caleri perdeu contra o Sport, a gente perdeu 2 pontos. O Ferreirinha perdeu contra o Grêmio, perdemos mais 2 pontos. E hoje, aqui o São Paulo ganhou, então não perdeu um ponto nenhum. Mas são 3 pênaltis desperdiçados quando nesse momento acaba o jogo. No segundo tempo, o Fluminense, o Renato Gaúcho trocou 4 jogadores. Eu não lembro de ter visto isso no intervalo. E ele mudou o jeito de jogar do Fluminense. O Fluminense foi pra cima. Só que aí o São Paulo teve o gol anulado do Bobadilha. Teve o que a bola tocou no braço do Luciano, gente, não tocou na camisa ali, não tocou mesmo no braço aqui na parte no braço do Luciano, não foi para na parte de cima, no ombro, foi no braço. Eu acho que ele anulou bem o gol, não teve, não acho que anulou certo. Só que aí na sequência teve o gol do Ferreira, que faz uma jogada, eu tava comemorando, porque eu achei que fosse o Cédric que tivesse cruzado, mas também não, né? Milagre não é todo domingo que acontece. Foi o Marcos Antônio que mais uma vez fez uma boa partida, o Ferreira ali no lance ajustado com o Thiago Silva, o Ferreirinha fez 2-0. Só que aí eu achei que o Crespo, achando que o jogo já tava ganho, para poupar para quinta-feira, ele fez umas alterações que mexeram na estrutura do time, ó. Foi logo aos 22 minutos. O Ferreira fez o gol aos 13. E aos 22 ele colocou o André Silva, o Wendel e o Rodriguinho. Tirou o Alisson, o Ferreira e o Enzo. E aos 29, logo na sequência, ele colocou o Tapia no lugar do Luciano. Então a gente ficou com o André Silva e o Tapia no ataque, que não conseguiram segurar uma bola, e o Fluminense veio pra cima e fez um gol, pra mim, numa falha de toda a defesa, mas principalmente do Alan Franco, que ele tá sozinho na bola, sozinho. Ele era só abaixar a cabeça que a bola passava por ele. Ele cabeceia, só que aí também não tem ninguém do São Paulo dentro da área, e o cara do Fluminense pega bem a bola. Eu não achei que foi falha do Rafael, mas uma bola no gol, foi gol. E aí o Fluminense continuou pressionando, mas repara só, o Fluminense não deu nenhum chute no gol, nenhuma finalização. O Rafael não fez nenhuma defesa no jogo, nenhuma defesa. O Fluminense foi no abafa ali com o Ganso entrou e encontrou espaço ali para jogar, porque o time ficou meio desmontado, e o Fluminense tentou, pressionou, mas sem criar grandes chances. E agora no final, o Tapia recebe uma bola num bom desarme do Ferrarese, que se ele perde aquele gol e não toca de novo pro meio, como ele fez com o Ferreira no jogo contra o Corinthians, né, que ele podia ter tocado no meio, se ele perde aquele gol lá, ele ia se comprometer muito, né, nas notas deste canal. Mas ele bateu bem, ele finalizou bem, e o São Paulo chega à 3ª vitória seguida, um dia muito triste para quem achava que o problema não era o Zubeldia, né, para quem defendia o Zubeldia com unhas e dentes, como se fosse um deus do futebol. Eu acho que aquilo que a gente falou, né, o Zubeldia era um problema sim, não era o único problema, como não continua sendo. O principal problema do São Paulo é gestão, não é só o treinador, mas o Zubeldia era um problema grande sim. Só que eu vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem, e eu quero que você preste bem atenção, pra gente não esquecer isso aqui. Não adianta nada essa diretoria incompetente não dá respaldo pro Crespo. Na primeira crise aí, se o jogador fizer biquinho, na primeira cobrança, na primeira derrota, se fizer biquinho para derrubar o treinador, se essa diretoria não tiver postura de diretoria de time grande, como teve o presidente, o Fernando Casal Rey, que os jogadores queriam limar o Tele Santana por 3, 4 vezes, ele falou pros jogadores, vocês saem, o treinador fica, porque o treinador era bom. E se não der respaldo pro treinador, na primeira, terceira derrota aí, os jogadores já tiram ele de novo, mais um treinador que cai. Então tá fazendo um ótimo trabalho. Hoje eu achei que ele mudou cedo. Acho que as alterações que ele fez, eu não gostei das alterações que ele fez. Quer dizer, as alterações até que não foram ruins, mas eu achei que ele podia ter... ele mexeu cedo demais.
trocar 3 jogadores cedo demais e podia ter comprometido o jogo, mas é claro que o São Paulo tem uma outra cara, tem um outro padrão, já tem um mínimo padrão de jogo, né, gente? Olha só a segurança que o São Paulo jogou o primeiro tempo. Eu não vi, eu fui saber o uniforme que o Rafael estava usando depois dos 30 minutos, que a bola não chegava no ataque do Fluminense, porque o São Paulo tem uma estrutura defensiva mínima. Com o Zubeldia, todo jogo o São Paulo tomava 2 gols por jogo. Era uma média horrorosa. E no ataque, mesmo com a deficiência de um meia, mesmo com a ausência de um meia, e mesmo com um monte de desfalque, como também o seu Zubeldia tinha, o São Paulo está apresentando um mínimo padrão de jogo. Eu acho que contra o Bragantino, contra o Corinthians e hoje, contra o Juventude nem tanto, mas hoje, eu acho que o São Paulo fez mais bons jogos nessa época do Crespo do que fez durante todo o período do Zubeldia. Eu não me lembro de 3 jogos do Zubeldia do jeito que foram esses 3 do São Paulo com o Crespo. Juventude, Corinthians e hoje contra o Fluminense. Eu sinceramente não lembro. Lembra que eu fiz um desafio para os amigos aqui, né, para vocês. Lembrem de 3 jogos bons do Zubeldia, ninguém conseguiu achar. Era um primeiro tempo contra fulano, segundo tempo contra o Corinthians, mais jogo assim sólido que o São Paulo foi. Eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Então o Crespo faz um bom trabalho. Hoje, apesar de ter essas ressalvas das substituições, acho que faz um bom trabalho. Então tem tudo para pelo menos se afastar dessa zona do agrião, que ainda não tá tranquilo, que o São Paulo tem muito jogo a mais. Mas pelo menos, 3 vitórias assim. Quando que foi que você lembra do São Paulo ter vencido 3 seguidas? Eu, sinceramente, não lembro. Hoje a gente foi fazer a live do intervalo, né? Aí eu falei pro pessoal, porque era pra estar 2-0. E eu não lembro um dia que a gente tenha feito uma live de intervalo com 2-0 pro São Paulo. Não fizemos hoje também. Mas eu tô falando, 3 vitórias seguidas, do jeito que o São Paulo tava. E você sabe que vitória joga o time lá em cima na tabela, como uma derrota também joga lá embaixo. Antes da gente falar das notas dos jogadores, tá aqui o prêmio, a camisa pra você, quando a gente chegar a 570... Quanto? Já me perdi todo, caramba. 574 mil inscritos no Barulho Vídeos ou 174 mil no Barulho Jogos. Vai de presente pro amigo do canal que se inscreve, que comenta, que deixa o like, que, né, clica no sininho, um amigo do canal que participa, a camisa de manga longa oficial, o bonezinho e a camiseta da KTO, tá? Quando a gente chegar a essa meta. Lembrando, para mandar um abraço pro pessoal que manda Pix para ajudar no canal, amanhã já o dinheiro já será revertido, vocês já vão ver na placa de vídeo nova, quer dizer, vocês não vão ver porque não vai mudar muita coisa, mas a edição vai ter mais conteúdo para vocês, tá? Então se você quiser ajudar, quem ajudou essas vezes foi Renato Gomes de Souza, Francisco Barel Júnior, Márcio Alberto Romano e o Wagner Luiz ajudaram. Na descrição do vídeo também tem o Apoia-se, tá? Se você quiser apoiar, tá lá na descrição do vídeo, você apoia, você prestigia o trabalho da mídia alternativa, nos ajuda com o crescimento do canal, nos ajuda a manter, a pagar as contas aqui, que são altíssimas desse escritório aqui, e ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Na verdade, esses recursos todos estão sendo usados pra gente produzir mais conteúdo. Você vê, hoje já vai ter a coletiva do Crespo, amanhã a gente vai fazer o vídeo da análise da rodada, a partir de semana que vem, tá, do jogo contra o Inter, atenção, gente, como a gente vai ter o equipamento aqui, já vai estar tudo certinho, vamos fazer o react durante o jogo, tá? Nós vamos ficar aqui fazer o react durante o jogo, então você é meu convidado, 10 minutinhos antes a gente entra aqui no ar já e vai até o final, já emenda o vídeo, então por causa do equipamento que vai estar reestruturado, não vai estar caindo tudo aqui toda hora falhando, então você já é meu convidado para assistir nos 2 canais a live durante todo o jogo contra o Internacional, tá bom? Vamos lá para as notas, meus queridos amigos. Rafael, gente, eu vou deixar o Rafael sem nó, ganhou, beleza, vamos comemorar, mas uma bola no gol foi gol. Ah, não foi culpa dele, não foi, mas também minha também não foi. Sem nota. O Cédric, lembra que quando o Cédric chegou e eu falei pra vocês e vocês concordaram, a nossa nota de corte era tão baixa com o Igor Vinícius que o Cédric virou um Cafu. Só que a gente vê o quanto ele é limitado. Hoje, defensivamente, eu acho que ele não é tão ruim, defensivamente, como era o Igor Vinícius, né? Porque, apesar que eu tô magoando as viúvas do Igor Vinícius, que tem viúva do Igor Vinícius. Mas, defensivamente, ele é muito melhor que o Igor Vinícius. Ofensivamente, é pau a pau. Ofensivamente, mas como ele fez uma partida eficiente no lado defensivo e o São Paulo ganhou, uma nota 5 pra ele, tá? O Arboleda, pra mim, o melhor da defesa, não só pelo gol, mas foi a postura mais sólida. E o Arboleda, quando ele tá focado, pode prestar atenção, o Arboleda, ele dá bronca em todo mundo quando ele tá focado. Ele não, porque tem jogos, lá atrás, também não é sempre, mas
Não parece que ele tá meio aéreo, que ele tá, não, quando ele tá focado, como ele tem estado focado nos últimos jogos, ele dá bronca, ele grita, ele cobra, ele briga com o juiz. Hoje ele fez o gol, saiu comemorando, gritando. Pra mim, o melhor da defesa, nota 8,5, 9 pro Arboleda. O Alan Franco, pra mim, fez um bom jogo, mas pra mim falhou no gol, que ele tava sozinho também, alguém podia ter gritado. Né, Rafael? Você podia ter gritado, né? Tá sozinho, abaixa a cabeça, deixa passar. Você podia ter gritado. Me tomou um cartão amarelo estúpido, tá fora, tá suspenso contra o Internacional, porque enrolou pra sair ali. Então só por causa disso vai ficar com uma nota 5. O Ferrarese fez um bom jogo, acho que o Ferrarese tá se achando nessa posição aí com 3 zagueiros, não tá jogando mais de lateral, como o calça apertada gostava de colocar ele. Joga ali do lado direito, desarma, e ele deu assistência pro Tapia e tomou a bola. A roubada de bola foi dele. Então uma nota 8 pro Ferrarese, gostei dele. Quem mais? O Enzo, que tomou cartão amarelo também, partida razoável, não comprometeu, nota 5, nota 6. O Marcos Antônio, outro bom jogo do Marcos Antônio, participou bem, fez o lançamento pro gol do Ferreira, nota 8. O Bobadilha também tá me surpreendendo. Será que com o Crespo o Bobadilha finalmente achou a posição dele, gente? Que é o terceiro jogo que ele faz bem. Ah, não é destaque, não é um gênio, não, mas tá jogando bem. Do que ele jogava com o Zubeldia, que o Zubeldia ninguém jogava. Hoje fez mais um bom jogo, e se a bola não dizia no Luciano, podia até ter feito um gol. Nota 7. O Alisson, nessa posição, gente, o Alisson ajuda na marcação ali, mas errou um monte de passe no primeiro tempo, pra mim foi um dos piores. Nota 4 pro Alisson. O Luciano, 3 gols e 3 assistências, desde que o Crespo chegou, lembrando que a única derrota ele não jogou, que foi contra o Flamengo. Tá numa grande fase, tá com crédito pra perder o pênalti, mas perdeu um pênalti que podia ter decidido o jogo, podia ter matado o jogo. Se o Fluminense empata agora no finalzinho e por causa desse erro, desse pênalti, o São Paulo perde 2 pontos, ia ficar muito complicado. Mais uma vez a gente ia perder pontos por causa de pênalti perdido. Mas o Luciano tá com crédito, nota 8, deu uma assistência de pé direito pro Arboleda, né? O pé direito do Luciano é só pra subir no ônibus. Deu assistência pro Arboleda no primeiro gol do São Paulo, e tá numa fase ótima. Só que eu acho que ele não é batedor de pênalti. Tem jogador que tem facilidade pra bater pênalti. Tem jogador que finaliza bem e bate pênalti mal. Pra mim o Luciano é um exemplo desse. Então, mas como tá com crédito, nota 7,5 pro Luciano, tá? Aí os caras que entraram. O André Silva entrou, é impressionante, como o André Silva ele não consegue prender uma bola. A bola vem alta pra ele tem 3 metros de altura. Ele não consegue dominar uma bola e segurar a bola no campo de ataque. Ele não tem essa capacidade. É impressionante. Ele entrou, quando a primeira bola estava impedido, perdeu um gol cara a cara. Eu acho ele um jogador fraquíssimo, gente, mas muito fraco esse André Silva. Quando formou a dupla de ataque, ele e o Tapia, eles não pegaram na bola, porque nenhum dos dois tem capacidade de segurar uma bola na frente, sabe? Calma, recebe a bola, domina, faz uma tabela, recebe de costa pro gol, segura. Eles não têm essa capacidade. O André Silva pra mim é fraquíssimo, sem nota. O Wendel, nem vi o Wendel, acho que tava calor também, né? O Rodriguinho entrou razoavelmente bem, fez essa jogada no final agora que ele finalizou, mas eu acho que o Rodriguinho é o tipo de jogador que precisa de confiança, né? Precisa jogar, ganhando confiança, colocar o cara numa fase boa, e o São Paulo ganhando, pra ele ganhando confiança. Uma nota 6 pra ele. O Tapia, pra mim, gente, o Tapia, quando ele aquela dupla de ataque, André Silva e Tapia, eu não vou negar, não é porque ele fez o gol não que eu vou mentir pra vocês, que eu falar que eu tava felizão da vida com essa dupla de ataque, eu tava preocupadíssimo com essa dupla de ataque, e me perguntando o seguinte, onde estará Dineno? Tava no banco, então o São Paulo contratou um cara pra ser reserva do reserva, é isso? Contratou o Dineno, que é reserva do Tapia, né? Porque o Crespo opta pelo Tapia, segunda vez já, e o Dineno não joga? Será que... Eu, sinceramente, o Tapia finalizou bem, beleza, mas também tava cara a cara com o goleiro, e se ele não toca a bola, já deu pra perceber que é fominha, né? Mas acho que atacante também tem o direito de ser fominha, só que mesmo com esse gol ainda não me convenceu. Tomara que também sirva pra dar confiança, pra ganhar confiança, ótimo, sacramentou a vitória, ótimo, excelente. Nota 8 porque fez o gol. E o Crespo, eu fiquei preocupado com as mudanças, achei que você alterou o time muito cedo, mas independente de qualquer coisa, o time venceu, acho que a gente tem que comemorar bastante, tem que mais uma terceira vitória seguida, e não é porque venceu, gente, só vou dar um esclarecimento pro Enzo Carente, né, o jogo tá cheio de Enzo Carente, e Marmanjo Carente, eu falo Enzo que é uma brincadeira, mas tem Marmanjo Carente também, mas eles são
reclama, o time ganhou e você tá reclamando. Eu não tô reclamando, Enzo Carente, ou Marmanjo Carente, eu não tô reclamando. Eu tô analisando jogador por jogador, o jogo como foi. Eu não tô reclamando. Tô feliz, entendeu? Tô feliz porque o São Paulo ganhou a terceira seguida, tá bom, Enzo Carente? Já te dei atenção pra você, Marmanjo Carente. Obrigado, tá? Mas eu achei que o Crespo realmente ele mudou o time muito cedo e podia ter comprometido o resultado. Mas não comprometeu. Então, estamos subindo na tabela. Graças a Deus, aquele pesadelo da zona do rebaixamento tá cada vez mais distante. Não é que a gente se livrou. Já vi torcedor falando G4. Calma aí, gente. G4, calma. Mas só de estar longe, só de ter... E não é só estar longe, né, meus amigos? É você saber que o time tá tendo uma cara agora. Pelo menos tá tendo uma cara. Pô, ganhou do time que foi mais longe no Mundial. Tá, quarta derrota seguida, o time tá cansado, o Fluminense fez poucos gols, mas só pegou o time que tava na parte de cima da tabela. Pegou o Palmeiras, pegou o Cruzeiro, pegou o Flamengo. O São Paulo foi o primeiro time que o Flamengo pegou, que o Fluminense pegou, que não tava na parte de cima da tabela. E o São Paulo ganhou. Então o São Paulo ganhou de um time que tava na parte de baixo da tabela, no meio de semana, que era o Juventude, precisava ganhar, fora de casa, excelente. Ganhou de um time que tá na parte de cima da tabela, excelente, e ganhou um clássico. Pô, e ainda empatou com um dos times que está disputando a liderança, que é o Bragantino. Então eu acho que a gente tem motivos de sobra para comemorar, para não só comemorar como torcedor, mas para ter esperança. Esperança que esse time possa fazer uma campanha boa nas Copas, possa jogar agora bem contra o Atlético Paranaense, que vem mal na segunda divisão, e a Libertadores aí, que é o nosso grande sonho. Certo, meus amigos? Então, ó, espero vocês, espero você no vídeo, no Barulho Jogos, com a coletiva do Hernan Crespo, tá? Do nosso treinador. E amanhã também no Barulho Jogos, análise da rodada. Eu vou ficar aqui no escritório assistindo a rodada, fazendo aqui as coisas e trabalhando e vendo a coletiva do Crespo. E a gente se encontra amanhã. Tá certo, meus amigos? Fiquem com Deus. A gente se encontra. Deixa a sua inscrição aí, deixa seu like se você não deu. Tenho certeza que você já meteu aquele like de 3 dedos em homenagem aos 3 gols do São Paulo. Você meteu um like de gol de Tapia. Você meteu um Tapia na bola e a inscrição está feita para você concorrer aos prêmios. Tá bom, meus amigos? Ah, e achei o óculos. Coitadinha, culpei a ela não teve culpa nenhuma. Tava escondido embaixo. Escondido não. Tava no vão do sofá ali. Eu que deixei. Eu que mocorongo que deixei, a Elinha não teve culpa nenhuma. Fiquem com Deus. Forte abraço. Vamos comemorar, a gente se encontra amanhã. Forte abraço, fique com Deus, gente. Tchau, tchau.